Hello guys, today we are going to talk about past perfect, ok? Bom, gente, hoje nós vamos estar falando sobre o past perfect, mais um tempo verbal que nós temos no inglês, e nós vamos começar por essa frase que nós temos aí abaixo dessa figura. Tá assim: When her mother arrived home, she had already finished her homework. Quando sua mãe chegou em casa, ela já tinha feito o seu trabalho de casa. Observem que a gente tem uma oração com o verbo no simple past, arrived, aqui, e a outra oração com o verbo no past perfect, had finished. Nós aqui temos uma oração que antecede a outra. Por quê? Todas as duas orações aconteceram no passado, mas uma aconteceu antes da outra. Quando a mãe chegou, ela já tinha feito o trabalho de casa. Então, ela fez o trabalho de casa antes da mãe chegar. Quando uma ação acontece antes da outra, é quando a gente usa o past perfect. Vamos ver mais explicadinho isso? Por exemplo, como é que eu formo, né? Como é que eu monto o present perfect? Forma afirmativa. Eu uso o sujeito, depois eu uso had. Esse had, ele é o verbo auxiliar do past perfect, passado de have. E logo depois eu uso o verbo principal no past participle, que é aquela terceira coluna da lista de verbos que a gente sempre trabalha. Quando eu preciso montar um past perfect na forma negativa, eu já vou usar o had not, tá? Had mais o not, ou eu posso usar hadn't. Tá? Sem problema nenhum, a forma abreviada é até mais usada. E na forma interrogativa, esse had, que é o verbo auxiliar, para mostrar que eu estou no past perfect, ele vem para frente do sujeito, depois do sujeito vem o verbo no particípio. Aí sim, você finaliza com um ponto de interrogação. Nessa primeira frase, ele deu mais um exemplo, tá assim: I told my friend I had bought a present for her. Eu contei à minha amiga que eu tinha comprado um presente para ela. Olha só, as duas ações estão no passado, porque eu já contei para ela, só que antes de eu contar, eu tinha comprado o presente. Então, como uma ação aconteceu antes da outra, eu tenho que colocar essa ação no past perfect. Had e bought, que é o particípio do verbo to buy. Segunda frase diz assim: When the boss called Susie, she hadn't finished her report. Quando o chefe chamou a Suzy, ela não tinha terminado seu relatório. Então, são duas ações acontecendo lá no passado. Aqui, why had you left before I came home? Por que você saiu antes de eu chegar em casa? Duas ações lá que aconteceram no passado. E aí ele usou, ó, had left, tá? E para que eu uso esse past perfect, né? Como já falei desde o início lá, é usado principalmente para indicar uma ação passada anterior à outra passada. Então, é sempre uma ação que aconteceu antes da outra. Olha essa frase. My parents had bought the tickets a long time before we traveled. Meus pais compraram os ingressos muito tempo antes de nós viajarmos. Então, são duas ações que aconteceram lá no passado. Nós já viajamos, mas antes de viajarmos, os meus pais compraram os ingressos. Had bought, tá? E aí, pra gente finalizar com o último exemplo, nós temos assim: The move had already started when we got to our seats. Olha só. Had started está no past perfect e got está no simple past. Por quê? Porque nós temos duas ações no passado. O filme já tinha começado quando nós pegamos os nossos lugares, os nossos assentos. Então, olha só, quando nós fomos pegar os nossos assentos, o filme já tinha começado. Então, uma ação anterior à outra. Então, para concluir, past perfect é sempre uma ação anterior à outra. Essa ação que antecedeu a outra, ela sempre vai ficar no past perfect, usando had, não importa com qual sujeito, se é singular, se é plural, se é I, you, se é he ou she, não importa. Sempre você vai usar o had. E para finalizar, sempre o verbo no particípio, lá daquela terceira coluna que a gente está
usando sempre que se fala de perfect, ok? Então, até aí que nós vamos ver hoje.